Galera! Mais um vídeo aqui para o canal. Sou o professor Márcio Miranda e hoje vocês vão entender o período joanino de uma forma bem fácil e tranquila para vocês aplicarem na prova de vocês. Então vamos lá. Período joanino. Ó, período foi aquele momento em que a corte portuguesa ou a família real veio para o Brasil. Ele vai de 1808 até 1821, mais ou menos. Foi o período da história do Brasil onde a administração portuguesa veio para o Brasil e governou o país a partir daqui, mantendo suas relações com portugueses. Isso se deu por conta da invasão napoleônica. Então, o Dom João VI governou o Brasil, que era uma colônia, através da transferência da corte portuguesa. Sendo assim, é preciso entender qual foi o contexto histórico do período joanino. Ora, o período joanino foi marcado pela chegada da corte portuguesa. O que significa corte? Corte é toda a família real, incluindo o rei, a rainha, os funcionários do Estado, as pessoas que ajudavam Dom João VI, enfim, um conjunto que, que chegava a somar milhares de pessoas, 5, 6 mil, por aí. Então, a corte é toda a administração portuguesa, digamos assim, que foi transferida para o Brasil devido à invasão de Napoleão. Acontece que esse é o contexto histórico. Napoleão Bonaparte, ele instaura um bloqueio continental tentando derrotar economicamente a Inglaterra, onde, através desse bloqueio, a França tentava sufocar economicamente a Inglaterra, proibindo países como Portugal de fazer comércio com a Inglaterra. Só que os portugueses tinham uma dependência econômica muito grande da Inglaterra, então ficava difícil de aderir ao bloqueio. Sendo assim, Dom João VI ele ficou em cima do muro e Napoleão acabou perdendo a paciência e invadiu Portugal, né? E então os portugueses vieram para cá parar aqui devido a essa invasão. Então, Portugal tornou-se dependente da Inglaterra, buscando abrigo e proteção, das colônias brasileiras. Então, a família real veio para o Brasil escoltada por navios ingleses, e, em troca disso, Dom João VI vai oferecer uma série de vantagens para a Inglaterra que nós vamos ver aqui para frente. Aqui a gente tem uma imagem para ajudar vocês a entenderem o assunto. Olha, vários navios aqui chegando, um monte de pessoas aqui que está se referindo à corte portuguesa. Essa imagem é bem elucidativa. A partir desse momento, começou uma série de rivalidades entre a elite econômica portuguesa que estava aqui no Brasil e os novos portugueses que estavam vindo para cá junto com a família real. Isso se deu por conta das transformações urbanas que o Rio de Janeiro vai passar durante esse período. Cargos e residências. Durante o período joanino, portugueses ocupariam posições privilegiadas na administração, monopolizando cargos altos e vivendo em áreas nobres. Está aqui o primeiro motivo dos conflitos. A corte portuguesa vindo para cá, eles precisavam se instalar no Brasil. E o que eles fizeram? Ocuparam as melhores posições, os melhores cargos políticos, melhores empregos, e pegaram aquelas residências que estavam em lugares mais nobres da cidade, gerando uma tensão com a elite local brasileira. Quem é a elite local brasileira? Grandes comerciantes, grandes proprietários de terra, militares, enfim, a elite econômica brasileira. O segundo motivo foi que o Rio de Janeiro passou por um processo de europeização, com a construção de edifícios em estilo europeu e a introdução de hábitos culturais da corte portuguesas. Então, a família real trouxe consigo os hábitos que eles estavam acostumados lá na Europa, como, por exemplo, dar bailes, festas, hábitos de leitura. Inclusive, o Dom João VI fundou a Biblioteca Nacional.
hábitos de ir ao teatro. Foi nessa época também que o Dom João fundou o Teatro Municipal no Rio de Janeiro. Dessa forma, o Rio de Janeiro vai se tornando uma cidade cada vez mais parecida com a Europa, inclusive com construções mais modernas, de prédios e casas, demoliram casas antigas, prédios antigos, e foi o Brasil, o Rio de Janeiro foi passando por um processo de modernização, o que gerou conflito com outras províncias do Brasil. Pernambuco, por exemplo, era uma província que não via essa modernização. Tanto é que aconteceu a Revolução Pernambucana de 1817, que queria, onde Pernambuco queria se separar do Brasil e instaurar uma república, por conta dessa modernização que era só no Rio de Janeiro. Além disso, para sustentar essa modernização, Dom João VI cobrava altos impostos de outras províncias, gerando muita tensão. Mas, de uma forma ou de outra, Dom João ele provocou alguns avanços, como construir universidades, bibliotecas, teatros. Começou a surgir um ambiente cultural no Brasil, coisa que não existia antes, né? Então, toda essa efervescência cultural que começou a surgir nesse momento foi por conta dos hábitos culturais que veio junto com a família real. Medidas econômicas adotadas por Dom João VI, que gerou impactos e mudanças significativas aqui no Brasil. A primeira delas foi a abertura dos portos. O que é a abertura dos portos? Antes, o Brasil era uma colônia. Se o Brasil era uma colônia, existia o Pacto Colonial. O que era o Pacto Colonial? Uma série de medidas econômicas que eram restritivas, onde o Brasil ou a América Portuguesa só podia fazer comércio com Portugal, que era a metrópole. Então, isso é pacto colonial. O Brasil não tinha uma liberdade de fazer comércio com qualquer país. Quando Dom João abre os portos, a- é o fim, ele decreta o fim do pacto colonial, porque a partir de agora o Brasil pode fazer comércio com outros países, principalmente com a Inglaterra. Abriu os portos às Nações Amigas em 1808, permitiu a livre circulação de mercadorias e encerrou o monopólio comercial. Esse monopólio comercial é exatamente o pacto colonial, promovendo um comércio mais dinâmico e diversificado. Ora, isso foi uma pressão da Inglaterra, já que se os portugueses vieram para cá, por conta de uma invasão napoleônica, existiu o bloqueio continental. A Inglaterra não podia fazer comércio com muitos países. A abertura dos portos foi uma estratégia de ajudar economicamente a Inglaterra. Sendo assim, a Inglaterra conseguiu fugir do bloqueio continental. Foi assinado o Tratado do Comércio em 1810 com a Inglaterra, favoreceu interesses britânicos, criando uma dependência econômica crescente, limitando a autonomia comercial do Brasil. A Inglaterra começou a partir daí mandar para cá os seus produtos industrializados. O Brasil, a Inglaterra já tinha feito já tinha passado pela Revolução Industrial, então o Brasil começou a comprar produtos manufaturados, industrializados, por um preço muito maior do que ele vendia as matérias-primas daqui, gerando uma balança comercial desfavorável para o Brasil e favorável para a Inglaterra. Brasil, sendo assim, teve que criar o Banco do Brasil em 1808, que visava organizar as finanças da corte, possibilitando maior controle sobre a economia e facilitando empréstimos e transações comerciais. Então, essa movimentação financeira, essas medidas econômicas, favoreceram a Inglaterra e teve a necessidade de criar um banco para poder administrar com as medidas econômicas adotadas pelo Dom João VI e a modernização política, econômica e social no Rio de Janeiro, gerou impacto em outras províncias que continuavam sem essa modernização e, além disso, pagavam tributos para sustentar a corte no Rio de Janeiro. Sendo assim, em Pernambuco, em 1817, aconteceu a Revolução Pernambucana, que foi um movimento separatista
onde Pernambuco queria se separar do restante da América Portuguesa. Isso foi inspirado pelos ideais iluministas de liberdade, motivado pelos altos gastos da corte e atrasos salariais, né? Resultando numa repressão violenta, ou seja, Dom João VI reprimiu o movimento. Porém, mostrou que as outras províncias estavam insatisfeitas, porque para sustentar a corte, eles precisavam ter gastos exorbitantes, o que não condizia com a situação econômica de crise que essa província de Pernambuco passava naquele momento. Em 1815, aconteceu o Congresso de Viena, que foi uma reunião internacional que aconteceu em Viena para reorganizar a Europa a partir do momento que o Napoleão perdeu a guerra e teve que ser exilado. Então, países que eram absolutistas, como Áustria, Rússia, se reuniram juntamente até com a Inglaterra e com a França para poder reorganizar o mapa da Europa. Sendo assim, os portugueses exigiram a volta de Dom João para a Inglaterra, para Portugal, coisa que aconteceu, mas antes disso ele levou o Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves, marcando uma transição de colônias para um maior status político, de autonomia política. Ou seja, Dom João VI teve que voltar para a Europa por conta dessa exigência dos portugueses que estavam sem o seu rei, né? E esses países, no Congresso de Viena, eram países que exigiam a volta do absolutismo. Então, Dom João VI representava o absolutismo lá em Portugal. Só que ele governava também o Brasil de lá, por isso que o Brasil teve que ser elevado a Reino Unido, que era isso. Dom João VI estava em Portugal, mas ele governava o Brasil de lá. O Congresso de Viena foi um movimento absolutista para restaurar as monarquias absolutistas que existiam antes das invasões napoleônicas e reorganizar os territórios que foram invadidos pela França. Mas os ideais franceses e iluministas, eles continuaram a existir, tanto é que aconteceu a Revolução de 1820, também conhecida como Revolução do Porto, que foi um movimento que exigiu a volta de Dom João VI para Portugal e a restauração da Constituição portuguesa, sendo que o rei, quando ele retorna, em 1821, ele vai deixar o filho dele, Dom Pedro I, aqui como regente. O Brasil ainda não era independente, mas estava sendo governado por Dom Pedro I, já preparando o caminho para mudanças políticas importantes que vão acontecer no momento seguinte, que é a independência do Brasil. Então, o Dom Pedro I ele vai permanecer no Brasil, tornando-se uma figura central da independência política em 1822, ajudando a construir uma identidade política brasileira. Então, o retorno de Dom João VI e a permanência de Dom Pedro vai culminar com um movimento de independência política em 1822. Conclusão desse assunto, então, né? Quais foram as consequências ou o legado de Dom João VI para o Brasil? De uma forma ou de outra, né, o período joanino trouxe avanços significativos na administração pública, resultando em práticas modernas que influenciaram a governança e gestão pública no Brasil. Ou seja, toda a corte brasileira, na verdade, toda a transferência da corte brasileira foi uma transferência do aparato administrativo para o Brasil. Mesmo com a volta de Dom João VI para Portugal, as instituições ficaram aqui no Brasil, provocando mudanças significativas. A independência econômica, com a abertura dos portos, houve o fim do Pacto Colonial, novas relações comerciais fomentaram o início da independência econômica em relação a Portugal, permitindo a maior autonomia e transações comerciais brasileiras. Ora, com o fim do Pacto Colonial e o livre comércio, o Brasil passou a ter uma restrição cada vez menor em termos comerciais, mas, em contrapartida,
houve uma dependência econômica da Inglaterra, porque a modernização do Brasil se tornou cada vez mais crescente, gerando empréstimos da Inglaterra, consequentemente laços econômicos, né, que vão moldar a trajetória do Brasil a partir daí. Pessoal, se esse vídeo te ajudou, compartilha com quem está estudando para o Enem, para concurso, para vestibular, para os vestibulares da vida aí, tá? Dá um like aí, compartilha, se inscreva no canal e até a próxima. As referências do vídeo vão estar na descrição. Tchau, tchau, fica com Deus.